Jesus Cristo, Ele mesmo. A.B. Simpson, página 106. O Evangelho para o mundo. Mas a mera emoção não pode salvar o mundo perdido. Nem mesmo o amor mais terno, aliado a sacrifícios pessoais, é suficiente para soerguer a humanidade perdida de onde se encontra por consequência da queda. É preciso uma solução divina, um evangelho revestido de um poder sobre-humano, bem como uma compaixão divina. O apóstolo Paulo havia descoberto esse evangelho e recebera o encargo de apresentá-lo a todos os homens. Essa solução e esse evangelho eram tão superiores a tudo que o mundo conhecia até aquele momento, que Paulo vibrava de entusiasmo pelo desejo de comunicá-lo a todos. Havia encontrado um remédio tão eficaz para curar o sofrimento e o pecado do homem que não suportava a ideia de que alguém pudesse ficar sem ele. E para expô-lo, usava frequentemente uma palavra que apreciava muitíssimo e que aparece várias vezes nessa carta aos Romanos. É a palavra justiça. No início da epístola, num texto bastante conhecido, ele diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. 3:21. E mais adiante, ele faz a mesma colocação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. O termo justiça significa retidão. A ideia nele contida é a de que Deus providenciou um plano pelo qual todos os erros da humanidade são endireitados. O povo da época dos apóstolos dizia o seguinte a respeito deles: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6. Entre Deus e o mundo está tudo errado. O mundo não o conhece. Seus cidadãos não o amam, não confiam no Senhor. E quando se apresentarem perante Ele, não poderão ser aceitos. Seus pecados causam separação entre eles e Deus, e a culpa decorrente dessa separação os está afundando ainda mais no pecado, levando-os a um eterno inferno de trevas. Mas Deus mandou Cristo à terra para acertar esse estado de coisas. Jesus se tornou homem e, como tal, representa toda a humanidade caída. E como seu grande representante, ele levou sobre si os pecados do homem, sua dívida, os erros que cometera contra Deus. Satisfez as condições impostas e cumpriu a pena. Teve uma vida à altura dos requisitos propostos pela perfeita lei divina. E dessa forma, apresentou uma retidão absoluta e apta para expiar toda a culpa do homem caído e resolver de uma vez para sempre o problema da salvação de todo pecador que aceitar esse acordo. É esse o evangelho da salvação, que opera por meio do sangue e da justiça de Cristo. É o único remédio para os males de uma consciência culpada e um coração pecaminoso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A grande alegria de Paulo era sair pelo mundo então conhecido e falar a homens pecadores sobre a gloriosa justiça de Deus. Mas ele não fica apenas nisso. O Evangelho é também a provisão de Deus para remover o pecado do coração humano e dar ao homem fraco, caído, a capacidade de ser justo diante de Deus e dos homens. O pior aspecto de nossa condição decaída não é a culpa, nem a possibilidade de receber o castigo eterno. A pior coisa nisso tudo é a nossa incapacidade de fazer o que é certo e mesmo de querer fazer o que é certo. Algumas pessoas afirmam que os pagãos se salvarão se viverem de acordo com a revelação que possuem sobre o bem. Não questionamos isso, pois Deus certamente fará o que é certo em relação a todo e qualquer homem justo. O problema é que por si mesmo o pagão não pode fazer o que é reto. Nós que possuímos a luz do Evangelho não conseguimos viver uma vida reta. A natureza humana por si mesma
é impotente para praticar o bem. A essência do Evangelho é o fato de que ele nos dá poder para decidirmos fazer o que é reto e para fazê-lo. Ele remove de nós o amor ao pecado, leva-nos a amar o que Deus ama e a detestar aquilo que ele odeia. Ele tem poder para nos purificar, limpar e para soerguer a natureza humana. Na verdade, ele é um dínamo divino introduzido no coração do homem e que nos faz andar em seus estatutos e guardar seus mandamentos. É exatamente isto que nos dá, pela ordenança divina, temos de oferecer ao mundo perdido. A justiça de Deus. É assim a glória do Evangelho. E tendo em mãos tão maravilhosa solução para as impurezas da humanidade, é um crime de nossa parte privar dele o nosso próximo que está em luta com o mal e chafurdando no pecado.